crianças! Agora nós estaremos falando de produção textual. Hoje na produção eu fiz para vocês uma proposta de produção em história em quadrinhos. Aqui, para a gente conseguir fazer uma história em quadrinhos, a gente não pode esquecer de algumas características da história em quadrinhos. Primeiro, ela precisa ter imagens. Quando a gente fala em história em quadrinhos, as imagens elas precisam aparecer na história. Outra coisa, cada quadradinho representa uma parte da história. Então, a história em quadrinhos ela realmente é uma história criada dentro de quadradinhos. E outra característica delas são os balões de fala, que elas possuem diferentes formas. Por exemplo, aqui eu anotei alguns exemplos. O balão do grito, quando a gente quiser fazer alguma cena em que alguém grita, a gente precisa usar este balão. O balão da fala, quando o personagem quer falar. O balão do pensamento, o balão do amor e o balão do cochicho. Nós precisamos prestar atenção disso na hora que a gente for escrever as falas do nossa história em quadrinhos. Então agora vamos praticar? Vamos fazer uma história em quadrinhos. Então, crianças, aqui a gente tem um modelo. Na verdade, essa história em quadrinhos ela é bem pequena e tem apenas 3 quadrados. Então a gente pode considerar ela como uma tirinha, que é quando a gente tem uma história em quadrinhos bem pequena, com 3 ou 4 quadrados. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar as imagens que eu já coloquei e vamos criar a história a partir dessas imagens. Mas usem a criatividade de vocês. Podem acrescentar balões de pensamento, balões de amor, podem acrescentar balões de cochicho, usem a criatividade. Essas imagens são apenas inspirações. Vocês podem usar a criatividade para escrever o balão de vocês. Essas linhas que eu coloquei ao lado são para que vocês consigam escrever os balões se não couberem aqui, porque a gente sabe que são bem pequenos. Mas usem a criatividade, podem usar uma folha em branco, desenhar do zero, façam da melhor forma que vocês acharem. Eu vou fazer aqui junto com vocês bem rapidinho. Quando a gente tem um retângulo, geralmente é a fala do narrador, é alguém explicando o que vai acontecer. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, enquanto isso, como se o narrador estivesse falando. Enquanto isso, aí no segundo quadrinho, o mosquito da dengue. Oba! Mais uma água parada. Mais uma água parada. Hora do lanchinho. Aí no último ele fala, epa, não acredito que colocaram terra nesse pote. Não acredito. Agora eu vou ficar com fome. Use a criatividade de vocês e façam o que vocês acharem melhor. Eu só dei algum exemplo e olha como foi difícil escrever dentro de balões, porque eles são bem pequenos. Por isso eu coloquei as linhas para que a gente possa utilizar e deixar a nossa criatividade fluir. Mas caprichem, se quiserem fazer uma história em quadrinhos com 6, 8 quadrinhos, não tem problema. Se quiserem fazer uma tirinha, que é uma versão menor da história em quadrinhos, sem problema também. O importante é usar a criatividade e divirtam-se escrevendo a história do mosquito da dengue.